Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir o Santo Livro em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24 em diante. E mais uma mensagem sobre o tema todo o desígnio de Deus. Esta igreja aqui, ela sempre anuncia todo o desígnio de Deus. É um privilégio, viu? Congregar aqui. Encontraram? Então, o apóstolo São Paulo diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê entendimento sobre essa palavra. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, Deus das nações, Deus único, Deus soberano, Deus santo, Senhor de todo o universo, Senhor dos céus e da terra, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. E aqui estamos prontos agora para ouvir a Tua voz, para receber o alimento da nossa alma, o alimento do nosso espírito, que é a palavra predestinada de sabedoria, que é a palavra pregada sem misturas, que é a palavra pura, como o Senhor a revelou a Paulo. E queremos que o Teu Espírito ilumine cada vez mais os olhos do nosso coração, que o Teu Espírito abra a nossa mente, nos dê discernimento, nos faça entender além da letra, porque a letra mata. Nós queremos discernir o que o Senhor fala em cada linha da Tua palavra. Então fala a Tua igreja, fala ao Teu povo, fala através de mim, o Teu servo, o Teu pastor. Usa-me, inspira-me, capacita-me, dá-me a inspiração para que eu possa proclamar a Tua palavra, mas proclamar a Tua palavra com verdade, proclamar a Tua palavra sem misturas, proclamar a Tua palavra com a autoridade de Deus, para que o Teu nome seja glorificado, meu Pai, e para que o Teu povo cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Eu te peço em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que todos que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, este livro de Atos dos Apóstolos, eu já falei em outras oportunidades, ele não é um livro de doutrinas, não é. Aqui não é um livro de doutrinas. Esse livro de Atos dos Apóstolos é um livro que traz um relato de toda a transição que houve da velha aliança para a nova aliança. Aquela transição que houve do judaísmo para o cristianismo. O momento cruciante da implantação da igreja. Quando a igreja de Jesus Cristo, quando a igreja cristã foi implantada pela primeira vez nessa terra. Só que aqui, neste capítulo 20, Dr. Lucas
que é quem escreve esse livro, ele traz para a igreja, ele faz um relato dramático, um relato comovente, um relato excepcional de um momento do ministério do apóstolo São Paulo na igreja de Éfeso. Esse é o assunto aqui. Porque depois de passar 3 anos nessa igreja, diuturnamente, dia e noite, o apóstolo São Paulo ensinava à igreja o evangelho da graça de Deus, o evangelho que nós ensinamos hoje, que nós pregamos hoje, que é coisa tão rara de você ouvir por aí. É muito difícil você encontrar uma igreja onde o evangelho da graça de Deus seja proclamado, seja pregado. Então, depois de Paulo passar 3 anos, dia e noite, ensinando ao povo dessa igreja aqui o evangelho da graça de Deus, aqui no versículo 27, ele diz assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus. Um pouquinho acima, no versículo 20, ele diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. Quer dizer que, depois de 3 anos de um trabalho intenso, de um trabalho árduo, de um trabalho contínuo, o apóstolo São Paulo, agora ele sente de Deus que era hora dele partir para outra cidade, era hora dele partir para outros países, era hora dele dar continuidade ao trabalho de Deus em outras regiões. Então, esta igreja aqui de Éfeso foi uma igreja muitíssimo importante. Deus, ele escolheu esta igreja para anunciar todo o desígnio de Deus. O que significa todo o desígnio de Deus? São aquelas coisas, sabe, do coração de Deus. São aquelas coisas profundas que só o Espírito de Deus prescruta. Então, o maior dos apóstolos, Paulo, anunciou exatamente essas coisas a essa igreja aqui. Que é o que nós temos anunciado aqui, ano após ano, já fazem 10 anos nessa igreja. Toda quarta, todo domingo, nas aulas de seminário, em programas de rádio, nós jamais deixamos de anunciar todo o desígnio de Deus. Só que agora, no momento do apóstolo São Paulo se despedir dessa igreja, e ele sabe que ele ia partir, não voltaria mais, ele diz: vocês não verão mais o meu rosto. É a última vez que eu vou estar com vocês. Vocês não terão mais oportunidade de estar comigo. Paulo antevia um perigo muito grande que ia se abater sobre essa igreja. Algo terrível ia acontecer com essa igreja. Paulo disse: olha, depois da minha partida, vamos ler o texto para que vocês acompanhem, por favor. Versículo 29. Ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Olha o alerta de Paulo. Ele estava dando um alerta aos pastores dessa igreja. Ele estava dizendo: vigie, tome cuidado, porque eu sei que vai acontecer isso. O Espírito de Deus está mandando eu alertar vocês sobre esse perigo iminente. Sabe o que aconteceu? Os pastores não vigiaram, se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele, como ele diz aqui. O povo dessa igreja deu ouvidos às coisas pervertidas que esses homens falavam. E o que aconteceu? Pouco a pouco, paulatinamente, o amor foi se arrefecendo dentro dessa igreja. O amor que o povo dessa igreja tinha para com Deus foi esfriando, foi esfriando, foi esfriando. Os lobos vorazes, eles foram pouco a pouco minando a resistência espiritual dessa igreja. Eles foram pouco a pouco introduzindo na igreja falsas doutrinas, um evangelho pervertido, coisas que não tinham nada, absolutamente nada a ver com Deus. E o povo foi sutilmente sendo seduzido, e aí abandonaram o primeiro amor, abandonaram o amor que eles tinham pela palavra de Deus, o amor que eles tinham para com Deus, e transferiram este amor para os homens. Olha que tragédia se abateu sobre essa igreja aqui. No início dessa igreja, o amor
desse povo aqui era total para com Deus. O amor deste povo era total para com a palavra de Deus. Não importava se a palavra vinha por intermédio de Paulo, se era Timóteo que pregava, se era Tito, se era Barnabé, se era o pastor Carlos, se era o pastor Márcio, se era a pastora Sandreli, se era o pastor Reginaldo lá de Recife. Não, eles não estavam preocupados com o mensageiro. O pastor não era a coisa mais importante. A denominação não era a coisa mais importante. O que eles não abriam mão em hipótese nenhuma era de ouvir o evangelho da graça de Deus. Amém, irmãos? Agora vejam. Uma igreja, irmãos, que teve o privilégio de conhecer todo o desígnio de Deus. Uma igreja que amava a palavra de Deus, mas amava de uma forma tremenda, tremenda, tremenda. 41 anos depois, essa igreja abandona o primeiro amor. 41 anos depois, muito pouco tempo depois, já estava tudo mudado nessa igreja. Deixa eu mostrar aqui no livro do Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Acompanhe a leitura do texto. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 em diante. Vou ler. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Esse anjo da igreja é o pastor, é o líder de uma igreja, é o líder de um ministério. Deus sempre fala com o anjo da igreja. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Está falando de Jesus. Aí ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, teu trabalho, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Quer dizer, uma igreja tremenda, uma igreja fiel a Deus, uma igreja cheia de amor para com a palavra, uma igreja cheia de amor para com Deus. Mas aí no versículo 4, vem o problema. Parecia que até aqui no versículo 3 estava tudo bom. Estava tudo nota 10, nota 1000, mas não estava. Agora vem a ressalva de Deus. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha, conheço o trabalho de vocês, conheço a perseverança de vocês, conheço o conhecimento que vocês têm da minha palavra, vocês aprenderam, vocês se esforçaram, vocês ouviram, mas houve um problema com vocês. Eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Quer dizer que agora, o mais importante para eles já não era o evangelho. Eles agora já estavam dando ouvidos a outros ensinamentos. Eles agora já estavam dando ouvidos a um evangelho pervertido. Eles agora passaram a ser seguidores de homens. Esse é o drama dessa igreja. Então, este abandono do primeiro amor também é uma coisa muito forte nos dias de hoje, irmãos. Isso é uma coisa muito forte nos dias que nós estamos vivendo. Para a grande maioria daqueles que se dizem de Deus, para a grande maioria daqueles que se dizem crentes, para a grande maioria daqueles que se dizem evangélicos, o mais importante é o amor ao pastor da igreja, é o amor à denominação que a pessoa frequenta, não o amor à palavra. Observe se não é assim que se vive hoje. As pessoas dão mais importância ao amor, à fidelidade que ela tem ao pastor, ao amor, à fidelidade que ela tem à placa da igreja, à denominação da igreja, do que à palavra do nosso Deus. Aliás, este abandono do primeiro amor tem sido uma coisa tão grande, tem sido uma coisa tão forte, que eu posso dizer para você com absoluta convicção: mais de 90% do povo de Deus desconhece o que é o evangelho. Isso é uma denúncia. Mais de 90% do povo de Deus desconhece o que é o evangelho. Você quer ver eu provar isso?
Quem está aqui nessa manhã, que antes de chegar a esta igreja aqui, a Igreja Cristo é Vida, não conhecia o Evangelho, achava que o Evangelho era Mateus, Marcos, Lucas e João? Levante a mão. Aí. Quantos de vocês já frequentavam igrejas há mais de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 2 anos para cima, levante a mão, e não conheciam essa verdade? Como é que pode? Pessoa frequentar a igreja 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e não conhecer o Evangelho. Não conhecer o que é o Evangelho. Olha, 90% ou mais do povo evangélico não conhece Evangelho. Acha que Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. Não! Assim como esse livro de Atos dos Apóstolos não é um livro de doutrina, é um livro que traz um relato da transição da velha aliança para a nova aliança, do judaísmo para o cristianismo. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros escritos por homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que trazem uma biografia do Senhor Jesus Cristo, que trazem um relato do ministério terreno de Jesus Cristo no cumprimento da lei. Então, é por isso que, a exemplo desse povo aqui de Éfeso, hoje também 90% dos que se dizem crente também se apartaram de todo o desígnio de Deus, porque não conhece. Porque olha só, irmãos, foi a partir dessa igreja aqui de Éfeso, a partir dessa igreja de Éfeso, e até os dias de hoje, os lobos vorazes que Paulo anteviu, e Paulo alertou, eles não têm poupado o rebanho. No seio da igreja tem se levantado homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Aí você diz assim: pastor, quando é que um discípulo de Jesus, quando é que um filho de Deus deixa de ser um seguidor de Jesus e passa a ser um seguidor de homens? Que Paulo disse isso. Vão se levantar homens falando coisas pervertidas, falando mentiras, falando enganos, para arrastar os discípulos atrás dele. Ao invés de seguirem Jesus, vão seguir os homens. Quando é que isto ocorre, pastor Carlos Magno? Quando a pessoa deixa de dar ouvidos ao Evangelho puro, sem mácula, às sãs doutrinas, e passa a dar ouvido aos homens, passa a dar ouvido às organizações, passa a dar ouvido a homens que falam coisas pervertidas, passam a dar ouvidos a movimentos religiosos que falam coisas pervertidas também. Então esses lobos vorazes, está aqui, ó, vão falando coisas pervertidas, que vão fanatizando as pessoas, vão induzindo as pessoas a amarem mais o pregador, a amarem mais o pastor, a amarem mais a denominação do que a verdade de Deus. Então, meus irmãos amados, Igreja de Jesus Cristo, esses lobos vorazes aqui, eles conseguem fazer com que as pessoas defendam com unhas e dentes os falsos ensinamentos que elas recebem. Veja se não acontece isso nos dias de hoje. Às vezes você chega para uma pessoa e diz assim: irmão, deixa eu te mostrar aqui na Bíblia uma verdade tremenda. Aí você mostra para o irmão, por exemplo, que não tem livre-arbítrio. Você mostra, você prova na Bíblia que não tem livre-arbítrio. Para salvação não tem. Aí o irmão olha, confere se é verdade. E então, irmão, você tem que crer nisso. Não, mas sabe o que é? É que a minha denominação não aceita isso. Quer dizer, ele sabe que está na Bíblia, mas ele fica com a denominação. Ele não fica com a Bíblia. Criou-se no mundo espiritual um sentimento de torcida de clube de futebol. Sabe como é a torcida de futebol, né? Quem é Fortaleza, nasce, cresce, morre sendo Fortaleza. Quem é Ceará, nasce, cresce sendo Ceará. Quem é Ferroviário, nasce, cresce, morre sendo Ferroviário. Se o Fortaleza estiver caindo aos pedaços, o cara não dá o braço a torcer. Se o Ceará estiver com um timaço maravilhoso, jamais ele vai reconhecer isso. Jamais o do Fortaleza vai dizer que está maravilhoso, que está bom.
ele vai sempre meter o pau, ele vai sempre criticar, ele vai sempre torcer contra. Então criou-se esse espírito no âmbito espiritual, no âmbito religioso. Veja o que eu vou te mostrar em Atos dos Apóstolos, volte lá. Atos capítulo 11. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é tremendo. Atos capítulo 11, versículo 25 e 26. Olha só. Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Olha como hoje é diferente. Hoje, os discípulos não são mais chamados de cristãos. Cristão significa seguidor de Jesus Cristo. Hoje eles são chamados de quê? Batistas, presbiterianos, adventistas, assembleianos. Não é assim ou não é assim? É ou não é? Ou estou falando alguma bobagem? Agora, o que é um batista? O que é um presbiteriano? O que é um assembleiano? É uma pessoa que abraçou uma bandeira denominacional. O batista abraçou a bandeira batista. O presbiteriano abraçou a bandeira presbiteriana. O assembleiano abraçou a bandeira da Assembleia de Deus. E ela crê, ela obedece tudo que aquela denominação ensina, não se preocupando se está de acordo com a Bíblia, se não está de acordo com a Bíblia. Ponto final. Não é isso que nós temos visto ou não é? Então criou-se uma verdadeira torre de Babel, onde cada um conta uma coisa, cada um fala uma língua, cada um diz um negócio. Você vai numa igreja ali da esquina, o cara diz o demônio volta com mais 7. Vai na outra e diz não volta. Vai na de frente e diz cuidado que você pode ir para o inferno, cuidado que você pode perder a salvação. O outro diz não perde. Vai em uma, diz assim, aqui tem que fazer corrente de 12 sextas-feiras. Vai na outra, diz aqui não, aqui você tem que fazer um culto para quebrar a maldição. Ora, a pergunta é, a partir de quando, meus irmãos, é que passou a existir essa verdadeira torre de Babel no cristianismo? A partir de quando? A partir dessa igreja de Éfeso. Quando homens se levantaram, como Paulo anteviu, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Porque até essa igreja aqui, olha, a igreja tinha um só ensino, a igreja tinha uma só palavra. Qual era a palavra que você encontrava em todas as igrejas? O Evangelho da graça de Deus. O Evangelho que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo, que é o único para a igreja. Deus revogou a lei findou. E a palavra que veio substituir a lei foi o evangelho que Jesus revelou a Paulo, que está aqui nas 14 epístolas de Paulo. Então, se você ia na igreja de Éfeso, a palavra pregada era qual? O evangelho da graça de Deus. Você ia na igreja dos Coríntios, o evangelho da graça de Deus. Você ia na igreja dos Gálatas, o evangelho da graça de Deus. Você ia em Tessalônica, a mesma coisa. Você ia na igreja dos Filipenses, a mesma coisa. Você ia na igreja dos Colossenses, a mesma coisa. Eu pergunto, hoje é a mesma coisa? Não. Por isso que eu usei a expressão uma verdadeira torre de Babel. Então, quando a igreja teve início, não se falava em livre-arbítrio. Procure aqui na Bíblia. Não se fazia terrorismo com as pessoas, dizendo que a salvação se perdia. Não se fazia terrorismo dizendo, cuidado que o demônio volta com mais 7. Cuidado, senão o Senhor apaga o teu nome do livro da vida. Não se fazia isso. Você quer ver uma coisa? Me mostre aqui na Bíblia alguma igreja, uma única igreja, proibindo as pessoas de ir à praia. Procure aí. Você já encontrou em alguma igreja? Já encontrou na Bíblia alguma vez? Você já encontrou aqui na Bíblia o Senhor Jesus Cristo? Ou algum dos apóstolos?
Ou até algum dos profetas do Velho Testamento, dizendo, não pode ir à praia. Já encontraram isso aqui na Bíblia? Me mostre alguma igreja, me mostre o Senhor Jesus, me mostre algum dos apóstolos, me mostre algum dos profetas, proibindo, por exemplo, as mulheres de depilarem as pernas, proibindo as mulheres de usarem uma maquiagem, de usar um brinco, de usar um anel no dedo. Me mostre isso aqui na Bíblia. Mas isso está estabelecido em muitos lugares aí. Está ou não está? Agora a pergunta que eu faço é, quem foi que introduziu esses falsos ensinos, essas doutrinas estranhas dentro da igreja? Porque elas estão aí estabelecidas. Os lobos vorazes. Lembra que Paulo disse? Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Então, quando a igreja foi estabelecida, os apóstolos, os pastores, eles ensinavam ao povo a viver por fé na palavra. Não havia essa coisa que tem hoje de sobe monte, desce monte, e faz vigília, e esfola o joelho no chão, e lambe o pó, e sacrifica. Não havia isso aqui. Nunca houve isso aqui na igreja. Nunca, 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 nunca. Você imaginaria o apóstolo Paulo, que foi o maior dos apóstolos, mandando a multidão fazer uma corrente de 12 semanas? Você imaginaria isso na tua cabeça? Você imaginaria o apóstolo Paulo, ou qualquer um dos outros apóstolos, distribuindo para o povo o sal ungido para tirar o demônio de dentro de casa, a rosa ungida, o óleo da riqueza, o óleo da prosperidade? Você imaginaria isso na tua cabeça? Não. Então, tudo isso são coisas pervertidas que os lobos vorazes criaram para fazer comércio com o povo de Deus. Isso está estabelecido hoje aí. Você liga um rádio, você liga uma televisão, cheio de gente lá, usando o título de pastor, de não sei o quê, e porque nós vamos distribuir o óleo, nós vamos distribuir o nardo, a rosa ungida, aí vem a fazer corrente, o outro dizendo, não, aqui é mais forte, aqui é o culto da quebra da maldição, o outro dizendo, venha, que eu vou fazer uma oração forte. E tem oração fraca? Aí existe oração fraca e oração forte. Por isso que eu, como pastor vocacionado por Deus, eu não sou um pastor feito numa faculdade teológica, porque hoje é assim, olha, qualquer um que queira ser pastor pode ser pastor, dentro desse sistema religioso que está aí. Para ser pastor, em alguns lugares não precisa nada, basta ter habilidade para tirar dinheiro do povo. Se tiver habilidade, eles colocam como pastor. Eu vi de um sistema que era assim. Olha, você está vendo ali aquele rapaz? Está sentado no primeiro banco, ele já está aqui 1 ano. Olha, ele está se formando em engenharia. Vamos ver se ele dá para pastor. Quem sabe? Mas ele vai ser engenheiro. Ah, mas aqui ele vai ganhar muito mais do que como engenheiro. Bota ele no fogo. Aí pegaria o Ériglis e ia, Ériglis, vamos botar você ali numa igreja. Igreja entre aspas, né? Aí botava ele lá. Se ele fosse bom em arrecadar, olha, ele está cheio da unção de Deus. Tem muita unção. Está preparado. Você tem uma chamada de Deus. Você vai ser pastor. E ele desistiria de ser engenheiro, porque ele iria ganhar 10 vezes mais do que como engenheiro. É assim. Em outros lugares, basta se inscrever, fazer uma matrícula numa faculdade, cursar, fazer um curso de teologia, pagar, e pagou, passou, e no final recebe um diploma e o título de pastor. Você já viu algum dos apóstolos fazendo faculdade de teologia? Um que a Bíblia mostra que fez estudos teológicos tremendo, estudou aos pés de Gamaliel, o mais importante rabino de Israel, foi o apóstolo Paulo. E o que é que esse homem fazia? Perseguia a igreja, não aceitava as coisas que a igreja pregava, não cria no que Jesus ensinava, com
todo o ensino que ele teve aos pés de Gamaliel. Então o pastor, ele tem que ser vocacionado por Deus. Eu nunca fiz um seminário, eu nunca fiz uma faculdade teológica. Tudo que eu sei, o pouco que eu sei, foi ensinado pelo próprio Deus. Amém? Eu não tenho do que me gloriar. Eu não posso me gloriar em nada. Toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus. Por isso que eu tenho a obrigação de ensinar a igreja acerca dessas verdades aqui, para que amanhã você não seja enganado, para que amanhã você não seja seduzido pela astúcia de Satanás, abandone o primeiro amor, abandone a pureza dessa palavra da graça aqui e passe a dar ouvido a coisas pervertidas. Aliás, esta era a preocupação de todos os pastores, de todos os apóstolos no início da igreja primitiva. Eu vou te mostrar algumas passagens bíblicas muito importantes. Abra em 2 Tessalonicenses, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Um dia desse o irmão falou comigo assim, ele estava visitando a igreja aqui, e quando terminou ele subiu aqui no altar. Esse pastor, é o terceiro culto que eu venho aqui. Pastor, aqui o culto demora às vezes 2h30, parece que faz 10 minutos que começou. Quando a gente olha, já acabou. Ele disse, na minha antiga denominação, a gente fica olhando para o relógio com 5 minutos, parece que já passou 5 horas. E tão chato que é o culto, e tão arrastado que é o culto. Sabe aquela coisa de... Eu já passei por isso. Uma vez eu fui convidado para pregar essa palavra na Bahia, em Salvador. Fui a uma igreja batista tradicional, e foi uma experiência terrível. Primeiro que fica uma porção de gente sentada em cima do altar. Presbítero, ancião, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei lá sentado também. Eu e o pastor Wilson. Aí o pastor subiu ao altar, aí disse assim, vamos iniciar o culto. Vamos primeiro chamar os irmãos que têm uma palavra a dar para a igreja. Os irmãos têm uma palavra para dar para a igreja? Quem tem que dar a palavra para a igreja é o pastor, não são os irmãos. Aí sobe o irmão. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Agora vem o irmão Cicrano, aí subia outro irmão. Ali é outro versículo. Isso, ó. Agora vamos às notas sociais. Aí sobe a irmã, vamos falar do aniversário de fulano de tal, da irmã Cicrana, da irmã Beltrana, do irmão fulano. Aí é aniversário para lá, é aniversário para cá. Ah, também tem uma nota social. A irmã Terezinha vai fazer hoje uma festa porque o cachorrinho dela faz aniversário. O poodle, branquinho, bonitinho, vai ter aniversário do poodle. Dando esses anúncios na igreja. Aí depois disso tudo, agora vamos ouvir o coral das crianças. Bonito criança, né? Aí sobe as criancinhas. Mas muito bonito, não na hora do culto. A hora do culto não é para isso. Aí as criancinhas sobem, canta, desce as crianças. Agora o coral dos jovens. Aí sobe os jovens, né? Os adolescentes, aí canta. Agora o coral dos adultos, aí sobe os adultos. Aí você pensa que está acabando, agora vem o coral dos velhinhos. Meia hora para cada velhinho subir a escada. Segura lá, apoia, levanta, empurra, vai cair, não cai, sobe, desce. Agora canta os velhinhos. Só que nesse dia houve um problema. 2 horas fazendo isso. Aí quando terminou, o pastor disse, agora eu quero chamar o pastor Carlos Magno, que eu convidei para pregar a palavra para vocês. E ele tem 5 minutos. Eu digo, quanto? 5 minutos? Não dá nem para eu dar graça e paz. Quanto mais pregar a palavra. Eu digo, pastor, não tem condições. Então o irmão fale o que Deus permitiu que o irmão fale. Use o tempo que o Espírito Santo permitiu. Eu digo, perfeito. Eu preguei 1 hora. Acho que nunca aquela igreja demorou tanto um culto. 1 hora de pregação.
eu desci do altar da igreja, quase que eu apanho. Não, eu estou falando sério. Quase que eu era linchado na igreja. Olha, a turma veio para cima. Você está doido? Você está dizendo que o demônio foi vencido? Onde já se viu uma coisa dessa? Você está contra o diabo? Hã? Não, mas isso é verdade. Estou fazendo um pouquinho de humor, mas foi exatamente assim. Eu lembro que um rapaz veio com a noiva, chegou perto de mim, botou o dedo na minha cara assim. Só olha, se não fosse o pastor da igreja, eu te arrastava daqui pelo colarinho. Por quê, irmão? O que eu falei de errado? Você dizer que salvo uma vez, salvo para sempre, isso está errado. O diabo está aí mesmo. Se o crente não tiver cuidado, ele vai para o inferno. E se ele fizer alguma coisa errada, Deus mesmo joga no inferno. É o retrato da igreja hoje. Então vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Não, vamos ler o versículo 1 também. Paulo diz a essa igreja: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Olha que coisa tremenda isso aqui. Há 2000 anos atrás, na época do apóstolo Paulo, já haviam pessoas querendo introduzir na igreja um espírito diferente, uma palavra diferente. Alguns até escrevendo epístolas, dando a entender que aquelas epístolas procediam de Paulo, procediam de Timóteo, procediam de Barnabé, que eram os pastores da graça, que eram os cooperadores de Paulo. O que Paulo disse aqui? Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Olha, irmãos, um cristão, um crente em Jesus Cristo, que tem a sua mente firmada no Evangelho da graça de Deus, ele não pode se perturbar em momento algum por alguma pessoa que vem de lá e diz: irmão, você tem que fazer um culto para quebrar a maldição. Oh, você tem que fazer sacrifício, senão Deus não te abençoa. Olha, cuidado que a tua salvação se perde. Cuidado que o demônio está em derredor. Se você abrir uma brecha, ele volta com mais 7. Quem tem a sua mente firmada na graça de Deus, não se perturba com essas coisas. 90% dos crentes treme. Treme. Tem medo do diabo. Tem medo de ir para o inferno. Tem medo de perder a salvação. Vou provar. Quem aqui tinha medo de perder a salvação antes de chegar nessa igreja? Tinha medo, não tinha? Olha aí. Todo mundo em mão levantada. Quem tinha medo do diabo, do demônio? Levante a mão. Eu sou um. Eu me pelava de medo. Claro. Me ensinaram isso. Diziam que ele voltava com mais 7, eu queria lá mais 7 em mim. Eu morria de medo. Então, uma pessoa cortada pela graça de Deus, uma pessoa que tem o conhecimento de todo o desígnio de Deus, ela não se demove da sua firmeza, ela não se perturba quando ela ouve coisas pervertidas. Então Paulo diz: não vos demovais da vossa mente com facilidade. Isso é muito importante, irmãos, porque olha, quantas coisas que são faladas, às vezes num púlpito de igreja, às vezes através de um programa de rádio, às vezes de um programa de televisão, quantas coisas que são escritas, livros ditos evangélicos, e que perturbam tremendamente o povo de Deus. As pessoas ouvem, ou elas leem, e elas acreditam naquilo que elas estão ouvindo, elas acreditam naquilo que elas estão lendo, porque elas supõem
que aquele ensinamento procede de Deus, que aquele ensinamento é um ensinamento bíblico, que aquele ensinamento está de acordo com a palavra. As epístolas de Paulo são o filtro da Bíblia. Qualquer ensinamento que não esteja em linha com as epístolas de Paulo, que é o Evangelho da graça de Deus, que é a sã doutrina, como ele mesmo nominou, ou são coisas da lei, ou são coisas da velha aliança que não servem para nós, ou são coisas pervertidas, faladas pelos filhos do diabo. Não tem outro meio, não tem outro jeito. Aqui no versículo 3, ele continua: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha só, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê, hein? Ele está falando de quê? Da segunda vinda. Ele está dizendo, olha, tem uns indivíduos aí escrevendo epístola, como se fosse eu, dizendo que Jesus já voltou, dizendo que a segunda vinda é agora. Não, a segunda vinda não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é a apostasia? É o desvio da verdade. A apostasia a nível mundial, uma apostasia universal, que Paulo está dizendo aqui. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ninguém vos engane. Hoje o nosso país, por exemplo, está cheio de enganos, está cheio de coisas pervertidas, está cheio de ensinos diabólicos. Nós vemos aí homens que não têm nenhuma condição moral, liderando verdadeiras multidões, se dizendo homens de Deus, se dizendo os profetas de Deus, levando as multidões para a destruição, irmãos. Só não enxerga quem não conhece a verdade. Agora, tudo isto faz parte dos desígnios de Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, não te demova da vossa mente. Quer dizer, não te perturbe, de nenhum modo te deixe enganar. Porque antes do dia do Senhor, antes da segunda vinda de Jesus, primeiro vai vir uma apostasia a nível mundial, será revelado o homem da iniquidade, vai ser revelado o filho da perdição. Quer dizer, são desígnios de Deus. Deus determinou que seria assim: apostasia, homem da iniquidade, filho da perdição. Depois de tudo isso, Jesus volta. Amém? Amém, irmãos? Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso aqui é tremendo. O homem da iniquidade, o filho da perdição, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Ele se opõe. Por exemplo, dizer que o homem tem livre-arbítrio, dizer que o demônio não foi derrotado na cruz, isto é se levantar contra Deus. Isso é se levantar contra Deus. Dizer que a salvação se perde, quando Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. E vem um sujeito de lá e diz, não, salvação se perde. Não, dizer que salvo uma vez, salvo para sempre, é heresia. Isso é se levantar contra Deus. Então, o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele se opõe, ele combate tudo que é verdade de Deus. Tudo. O Espírito Santo diz aqui, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quantos estão aí com título de pastor, de bispo, de reverendo, de apóstolo, assentados no santuário de Deus, na igreja, ostentando-se como se fosse o próprio Deus? Cada um cria a sua própria doutrina, cada um fala as suas perversões,
Eles desprezam completamente o evangelho da graça de Deus. Eles zombam das verdades eternas que Jesus revelou a Paulo, ostentando-os como se fosse o próprio Deus. Você sabe o que é um sujeito chegar diante de uma câmera de televisão ou diante de um microfone de uma rádio e dizer: amanhã eu vou orar, todo que entrar na igreja doente será curado. Ostentando como se fosse o próprio Deus. Como é que eu posso dizer que eu vou orar amanhã e toda pessoa que vier aqui doente vai ser curada? Deus cura quem Ele quer, no dia que Ele quer, no lugar que Ele quer e da maneira que Ele quer. Se fosse assim, eu ia amanhã para o hospital do câncer e curar todos os cancerosos. Depois eu ia para restauração em Recife. Aqui é Frotão. Não é Frotão ali? Depois eu ia para o Frotão. Imagina, só colocando a mão na cabeça, está curado, está curado, está curado. Em nome de Jesus, sai demônio, sai capeta, sai, anda, vai lá, tá, precisa mais cirurgia não, cura todo mundo e vai embora. Por que eles não fazem isso? Por que eles não fazem isto? A vontade que eu tenho, sabe? De quando ouço essas coisas assim, pegar um ônibus, encher de paralítico, cego, surdo, mudo, e parar na porta desses picaretes, e entra todo mundo aí, com a televisão filmando. Vamos ver se vai curar todos os paralíticos. Vamos ver se todos os cegos vão enxergar. Vamos ver se todos os surdos vão ouvir, se todos os mudos vão falar. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Como se fosse o próprio Deus. Viu? O irmão foi falar com o antigo pastor dele, disse: pastor, olha só o que eu aprendi, pastor. Olha aqui na Bíblia. Começou a mostrar, né? Isso é muito bonito. Mas aqui nessa igreja não. Mas pastor, está na Bíblia. Está na Bíblia, mas aqui mando eu. Está na Bíblia, mas aqui mando eu. E ele disse: pastor, a partir daí, ele começou a fazer tanta pressão que eu tive que sair. Eu digo: você devia ter saído antes. Quer dizer que se não fosse a pressão, tu ia continuar ouvindo as bobagens, mesmo conhecendo a verdade. Amém, irmãos? Está vendo como é importante isso aqui? Veja a importância disso aqui. Viu? Primeiro virá a apostasia. Está aí. Nunca se viu tanta apostasia como nos dias de hoje. Nunca se viu. Nunca, 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 nunca. Virá a apostasia. Será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isso é um povo, não é um homem, não é uma pessoa, não. O homem da iniquidade, o filho da perdição, é um povo. Sabe? É um povo. Que é da perdição, que é da iniquidade. Que nasce, cresce e morre sem dar ouvidos à verdade divina. Sem dar ouvidos à verdade da palavra sagrada. Para terminar, e à noite a gente continua, abra no livro de Apocalipse, para você entender essa coisa de homem da iniquidade, de filho da perdição. Apocalipse 17, versículo 8. Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Aqui João diz assim: a besta que viste era e não é. Que besta é essa, hein? Um sistema religioso do anticristo, que um pouco acima ele tinha chamado de grande meretriz. Ele disse que essa grande meretriz tem filhas que são meretrizes, é a mãe das meretrizes da terra. É um sistema religioso profano. A mãe, a grande meretriz, e ela foi gerando filhas meretrizes. A mãe induz o povo, induziu durante muito tempo, a fazerem novena. As filhas induzem o povo a fazerem corrente. A mãe unge com cinza. Quarta-feira de cinza, a mãe unge, faz uma cruz aqui na testa das pessoas. As filhas unge com óleo. A mãe induz o povo a crer em imagem, em relíquia. As filhas induzem o povo a crer em rosa.
copo com água na frente da televisão, na frente do rádio, saquinho de enxofre. Aí, só não enxerga quem não quer. Então ele diz: a besta que viste, esse sistema religioso, vocês viram, era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Graças a Deus que esse sistema profano que está aí caminha. Para onde? Para a destruição. Aqueles que são de Deus, no tempo de Deus, Deus tira de lá. Não me tirou? Me tirou. Não tirou você? Aí ele diz: e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Quer dizer que há nesse mundo dois tipos de povos. Aqueles cujos nomes o próprio Deus escreveu no livro da vida. Desde quando? Desde quando? Desde a fundação do mundo. O que as igrejas ensinam? Que o nome é escrito quando aceita Jesus. O outro diz: não, é quando batiza nas águas. O outro diz: não, é quando é batizado com o Espírito Santo. Cada um fala uma bobagem. O que a Bíblia diz? Que o nome dos filhos de Deus foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Aí ele diz: aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, os filhos do diabo, aqueles que passaram a existir nesse mundo a partir de Caim, quando Deus cria vaso de honra e vaso de desonra, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Vão se admirar com a besta, vão se deleitar com o falso evangelho, vão se deleitar com as falsas igrejas, vão se deleitar com os falsos ensinamentos, vão morrer crendo na mentira. Jamais crerão na verdade. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, e para a glória do Todo-Poderoso. Aleluia! Mais forte! Isso é para a glória desse Deus maravilhoso. Agora, feche os teus olhos, curva a tua cabeça, eleve o teu pensamento aos céus. Vamos fazer uma reflexão sobre aquilo que Deus falou conosco nessa manhã. É importante fazer reflexão. As pessoas têm o hábito de ouvir e desligar a tomada de imediato da parede. Aí daqui a meia hora você pergunta o que ela ouviu, ela já não sabe nem o que ouviu, porque não fazem reflexão. Vamos fazer uma reflexão agora, em nome de